Olá, estamos aqui com mais um tema super importante para a gente debater aqui hoje no canal no YouTube AD Debates com Alcides Duarte. Hoje a gente traz, um ativista negro, Geninho Franco, muito conhecido de todos nós aqui de Jucás pelo seu talento como comunicador, uma pessoa muito querida que está sempre aqui em nosso meio, muito talentoso, que tem seu trabalho e é um ativista, conhecedor de causa, um negro, e a gente vai tratar sobre esse tema, racismo. Então, espero que todos vocês fiquem atentos, porque a gente tem esse compromisso aqui no nosso canal de debater o tema, mas também de trazer essa mensagem de alerta, para a gente combater todo tipo de preconceito. E preconceito está dizendo, é um conceito que não é real, antecipado e negativo. Então aqui o canal AD Debates tem esse compromisso com vocês. Fique ligado aqui, nós temos aqui o Elvis Leite, que está sempre com a gente. Ele é quem faz a gravação, está aqui por trás das câmeras, Não aparece na imagem, mas sem ele o canal não existiria, esses vídeos não aconteceriam. Então, agradecer aqui o companheiro e parceiro Elvis Leite, meu amigo Geninho Franco. Você é um prazer, tê-lo aqui conosco no nosso canal. E aqui nós com certeza vamos deixar um recado importante para todos refletirem sobre o racismo que a gente precisa combater em respeito às diferenças para ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana. Meu amigo Geninho, queria começar aqui para que as pessoas, que todo mundo conhece quem é o Geninho Franco aqui em Jucás, mas com certeza esse vídeo vai se expandir. A gente espera, que todo mundo se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam assistir e conhecer quem é essa grande figura Geninho Franco. Mas eu queria falar um pouquinho das suas origens, De onde é o Geninho Franco, A família do Geninho Franco, os pais e o Geninho Franco quando chegou aqui em Jucás, Contar um pouquinho desse contexto resumidamente para a gente poder ter essa apresentação, que o Geninho Franco é um cara bem conceituado, ligado à questão da comunicação política. A gente vai falar um pouquinho da sua formação também. Queria que você detalhasse isso para a gente poder ter essa apresentação do Geninho Franco. Obrigado, professor Alcides Duarte. Quando eu me deparo diante de um homem que está para além da comunicação, está a serviço educacional, porque o seu canal, eu percebo pelo o título que foi dado a ele, Debates, gera conhecimento. Isso. Então, na sua essência, você permanece como o professor Alcides Duarte. Meu prenome é professor, eu gosto disso. É importante. Eu gosto quando me chamam assim. Eu lhe conheci assim, professor Alcides Duarte, E dentro desse tempo de vida útil que a gente vai se transformando a cada dia, como diz o próprio livro Alice no País das Maravilhas, que, por incrível que pareça, professor, não é um livro infantil. É um matemático que escreve ele, e ele coloca ali uma personagem bem distante da realidade numérica da matemática e traz algumas provocações. A exemplo, quando Alice é indagada, quem é você? Pelo coelho, ou vice-versa, quando ela indaga o coelho, quem é você? Ele vai responder, eu já não sei mais, porque desde a hora que acordei até agora já me transformei em tantas coisas, e é assim a nossa vida. Quando eu me deparei com o professor Alcides, acredito 15 anos atrás, era o professor Alcides, ninguém tinha uma perspectiva de vida dentro da comunicação, mas tivemos grandes momentos em veículos de rádio, com participação sua, com momentos dedicados a você, no trabalho que você desenvolvia para além da escola, como servidor do Sistema Autônomo de Água e Esgoto do município de Jucás. Além de estarmos numa rádio em Jucás, a gente ia até São Pedro do Norte fazer também um programa lá. E aí a gente foi criando uma afinidade com a comunicação, E eu que já tinha gosto, que eu sempre gostei muito de rádio desde criança, meu pai também é fã de rádio, E aí foi através da sua pessoa, Geninho Franco, que eu comecei a ter as primeiras oportunidades de falar em rádio, de falar na rádio. Pois é. Eu achava que você já era dado ao rádio, porque você eu sempre gostei, mas falava com facilidade. Mas era como ouvinte, a questão
da fala sair com mais fluência era por conta de outros trabalhos, de estar à frente de grupos, coordenando trabalhos, de ser professor, participar de pastorais de igreja, que isso contribui muito. Mas as minhas primeiras participações em rádio foi justamente falando assim em programa, né? Sempre ali Falávamos representando o de meio SAI, ambiente, e né? que eu também representava o De Comitê água. de Bacia, falar sobre, né, todos os trabalhos da gestão participativa de recursos hídricos, mas foi justamente através da sua pessoa que eu tive as primeiras oportunidades, né? Que a gente fez programa junto, e depois daí, passou mais uns anos, eu tive a oportunidade de passar ainda 8 anos aí na Rádio Sucesso FM com o programa, e aí vamos agora voltar para o Geninho Franco, esse grande comunicador, Isso. porque você também tem uma história importante, um legado aqui em Jucás, né? Especialmente na rádio, especialmente com o programa Circuito Jovem. Circuito né? Jovem, um projeto. É um projeto. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, você é de que cidade? Daqui do lado, de Iguatu. Então você é um vizinho nosso, de Iguatu, Isso. né? E um jucaense de coração. Nasci nas Pedrinhas, o bairro Santo Antônio. Naquela época, era a época de parteira, né? De parteira. Eu também nasci através de parteira, Foi. em São Bartolomeu, Cariús. São Bartolomeu. O meu distrito, que pertence a Iguatu, é denominado José de Alencar hoje. Inclusive, tem uma história bem interessante de lá, que a gente acaba participando da vivência histórica do distrito e vai tomando um volume maior de proporção. O meu nascimento na época foi através de parteiras, mas existia um sistema de saúde, sim, mas não para todos. Era o INAMPS. Isso, não sei se você lembra do INAMPS. Era mais para quem era funcionário público, né? Isso, era. De alguma estatal na época que tinha muito. E lá nós tínhamos mineradoras. Era um lugar cercado de mineradoras que hoje, quando eu converso sobre o lugar, a mineração deixou uma herança muito ruim, porque tem detectada cientificamente, através de laboratórios e de próprios médicos, que lá tem um índice de câncer que tem matado dezenas de gente boa tem daquele distrito. Para que essas pessoas tenham desenvolvido, né? Isso, e foi por conta da exploração de minérios. Tem pessoas ativistas que militam nesse sentido de coibir a extração, porque recentemente nós tivemos lá um problema e eu participei, juntamente com o Vonin, que é um ativista que tem lá, e com o padre Anastácio. Fomos até o Crato tentar viabilizar algo que pudesse coibir a chegada de uma nova mineradora, já sabendo da proporção que se tem com relação... Já tinha um histórico lá também. de histórico de vidas tiradas decorrente dessas questões do câncer. Mas lá é um lugar interessante, professor Alcides, e atípico de qualquer outro lugar. Lá tem uma figura de linguagem. Não era José de Alencar. José de Alencar passou a ser em 1907 por conta da estação de trem, que passava trem por lá, e a estação de trem era José de Alencar. E eu fui pesquisar que era José de Alencar, achando que era um escritor, para buscar uma estátua, para homenagear ele e tal, e não é um escritor José de Alencar. Era um senador da República chamado José de Alencar, que tinha um parentesco no Rio de Janeiro e no Crato, aqui do lado. Então a história, quando você provoca ela se revela para você. E parece que tem reticências na história que é para não te fadigar, para fazer com que você vá mais além, vá mais além, vá mais além. Tem a curiosidade de buscar. Isso. E quem busca, encontra. E essa vastidão que chega a ser universal de quando você busca entender, a compreender a sua história, a nossa história, é prazerosa. Então, claro, não é uma história sangrenta quando falamos no cenário nacional do país. O Brasil não é um país de romance. Não dá para escrever um romance no Brasil. As origens do Brasil foi o quê? Foi primeiramente um massacre aos indígenas. Né? E depois, com a vinda dos negros, para substituir os índios que não trabalhavam forçados, trazendo os negros para poder desenvolver trabalhos braçais forçados aqui, aí surgiu essa inserção de uma nova raça e ficou, né, o europeu, o índio e o negro. E nos cruzamentos nós temos aí uma diversidade, né, mestiça aí, nosso Brasil, que é imenso, né, de muitas raças e muitas cores. E a gente vai justamente, o nosso tema hoje é sobre o racismo. Estrutural. Né? Estrutural, para a gente conhecer melhor e para a gente também sensibilizar todas as pessoas, porque tem muita gente que comete o racismo até de forma inconsciente.
Né? Aqui em Jucás, eu vou fazer uma revelação do racismo estrutural que acontece aqui e, para mim, perdoe-me a expressão, mas é o mais escroto racismo estrutural que a história precisa ser recontada para que isso tenha uma reparação. Eu vou já contar para vocês e vocês vão perceber depois que eu contar. Mas só voltando um pouco para dar sequência a mim. A sua origem. Eu não cheguei em Jucás por acaso. Uhum. Eu tenho uma ancestralidade, eu acredito nisso por conta das religiões que eu pratico, por serem de religião de matriz africana, o candomblé. E como que funciona essas coisas de ancestralidade? Aqui em Jucás teve um ancestral meu, e que, por sinal, saiu daqui e foi para o Crato, muito conhecido aqui no Alencar, que antes era Serra de Moraes, depois passou a ser a Serra de Capitão Jorge Mendes, e tem uma série de fatores que depois a gente vai falar sobre esse assunto de lá, porque vamos falar desse aqui. Mas antes que eu viesse a Jucás, passou um ancestral meu, parente de grau de sangue. E tem uma frase interessante, professor Alcides, que diz, por mais que... Se você me perguntar, mas quem é sua família hoje em Jucás? Bom, eu tenho 2 filhos biológicos e eu preciso preservá-los, dotá-los de consciência emocional, consciência de saber aonde eles estão fincados e por que estão aqui. E, inclusive, tem um que é portador de uma condição especial por ser autista. Ele já passou dos seus 10 anos de idade, o Pierre é daqui, é negro e é autista. Perceba o grau de dificuldade que esse menino vai encontrar na vida dele. Tem encontrado, né? O mundo já não foi feito para mim, né? Em preto, livre, mas de uma liberdade condicional, dada há 136 anos, 13 de maio de 1880 e pouco, né, por aí. E aí 88. chega a ser 136 anos, completado ontem, 13 de maio. E vive uma liberdade condicional. Não há essa liberdade do negro, né, dentro da sociedade, principalmente no Brasil. E ontem, é curioso que eu estava na escola, Luísa Távora, falar disso, e alguém me perguntava, mas hoje não é para comemorar? Não. É um dia para refletirmos sobre o que é liberdade, sobre o que é abolição. Nem toda data comemorativa, ela é de fato para se comemorar. Porque depende do contexto, do histórico, né? Do que aconteceu, como o Dia Mundial da Mulher, né? Não é para comemorar. Mas é para refletir sobre as lutas e sobre os avanços. E a gente vai tratar também disso aqui, porque o negro, ele realmente construiu, né, o nosso país. Quantas construções, quantos trabalhos, a economia do país, tudo era movida através dos braços de negros, através de um serviço forçado, de escravo, e por conta disso, não eram considerados nem sequer seres humanos, não eram tratados como tal, e somente depois de muitas lutas, né, é que veio a abolição, mas ela veio também de forma forçada e demorada. Ainda hoje existem resquícios disso, e essa liberdade ao negro ainda é tolhida muitas vezes por conta do preconceito, por conta do racismo, né? Dessa discriminação que limita, que trata mal, que impede do negro desenvolver todo o seu potencial igualmente aos brancos, aos outros que têm, vamos dizer assim, as portas abertas com mais facilidade. O professor Alcides, porque o assunto é tão bacana, tão envolvente, que a gente vai passando as etapas, mas pode alguém querer perguntar, mas você não disse quem foi o seu ancestral que chegou em Jucás antes de você. O Monsenhor... você gerou a curiosidade, foi, né? Monsenhor Francisco Holanda Montenegro. Um grau parental muito próximo de mim, porque era tio da minha mãe, né? Tio da minha mãe, que era Maria Holanda. E aí o pai da minha mãe, Maurício Holanda, isso escravos, vindo de Teixeira, da cidade da Paraíba, trazida pelo coronel Francisco Holanda Montenegro, que tinha um grau parentesco, e naquela época, Alcides dava o sobrenome da família aos escravos. Interessante, os nossos ancestrais, nós que pertencemos a essa coluna
né, cervical quebrada, defeituosa dos escravos, nós não tínhamos sobrenome. A família comprava e dava o sobrenome para como se fosse um documento de posse, de pertencimento. Para identificação. Para identificar a que família pertencia. E aí a minha ancestralidade vindo de Teixeira, na Paraíba, adotou-se o sobrenome Holanda Montenegro, que era uma família muito tradicional, importante e rica, que saíram de lá e tomaram posse nesse distrito de Alencar, aqui no Iguatu, pertinho da gente, e passaram a adotar essa conduta de pertencimento a esta família, né? Que era de escravo, passou a ser família, que teve cruzamentos, aquelas coisas todas, afetos e foram envolvimentos, e chegamos a esse ponto. Mas o que é que isso representa? Você ser filho de escrava, né? E uma curiosidade, meu pai, falecido também, de Canindé, um cigano, que tem parentes aqui em Saboeiro, que são os Rodrigues, Merquides, em Catarina, em Independência, em Tapajé, que é a família onde originou meu pai, um cigano, de povos ciganos, e naturalmente eu ficava às vezes confuso por não entender o meu grau de inquietação, de não pertencer a determinado lugar. Se você me perguntar, Gênio, você é de onde? Eu digo, eu vou dizer aonde eu nasci. Mas de onde eu sou, eu nem mesmo sei, porque... E de fato você tem esse sangue cigano mesmo. Cigano de Você escravo. não fica muito tempo no mesmo lugar. É meu nômade, né? Eu busquei uma ajuda terapêutica para isso. Eu fui aluno do curso de psicologia na Universidade Vale do Salgado. E lá eu tentava primeiro me compreender, que era a parte mais difícil. E fui pegando alguns gatilhos, algumas coisas para tentar entender e fui chegando às conclusões de algo que me perturbava, que não era do caráter espiritual, da ordem espiritual e essas coisas. E no campo da psicologia cognitiva, mostrou claro e evidente que jamais, quando eu cortar essa coisa que me incomoda, eu deixo de existir, né? Porque faz parte da sua origem. Faz parte, eu sou um nômade em essência, um pai cigano, uma mãe, um vô escravos, trazido de outro estado para cá. Então não tem como eu encontrar a paz de espírito e a benevolência de estar afincado e dizer eu sou daqui. Não, eu sou um homem do mundo. E isso me consola, por muitas vezes que a inquietude vem tentar me descontrolar, de dizer, não, essa coisa está errada, isso aqui, não sei o que, você não pertence a um só lugar. E isso eu já sei me dar a esse momento. É importante você se autoconhecer, porque aí você revela muitas coisas e facilita também. Muito, a vida né? fica mais fácil. Fica mais fácil. Mas tem uma coisa que não consegue sair daqui. Há um detalhe, minha mãe ela tinha uma queimadura feita, assim, uma queimadura feita porque tinha uma marca, né, que queimava a empregada doméstica, minha mãe empregada doméstica, ela tinha uma marca assim que era de uma queimadura no tempo, que era como se fosse um registro, né, muito cruel. E você falou da questão da mulher. Hoje tem uma mulher ativista nesse sentido que a gente pode citar centenas dela. Mas a Djamila Ribeiro, ela disse uma coisa e é importante. Ela disse que não se nasce mulher, se torna mulher. E você perceba, professor Alcides e amigos que estão acompanhando, que negro, para ser mulher negra, já é duas plataformas sociais que você precisa romper. Porque para o homem é fácil? Não é fácil. Mas você ser mulher e negra, preta, você vai encontrar uma dificuldade bem mais dolorosa. Por que eu falo isso? Porque a própria mídia, professor Alcides, ela teve o bel prazer de publicar a mulher negra carioca como um objeto de desejo. E houve um tempo que não tinha rede social, não tinha essas questões de podcast, que tinha um domínio televisivo no nosso Brasil que mostrava apenas o negro como uma empregada doméstica, o homem negro como um escravo nas novelas que podia naquela época, o homem negro como cantor, às vezes aqui e acolá aparecia, e dentro do futebol, que tivemos um rei, que foi o Pelé. Eu acho que o maior destaque do negro foi, a princípio, no futebol. Através do Pelé. Na arte libertadora. Mas em outra parte você encontrava... Socialmente, nas profissões comuns, não tem. Era mais difícil. E isso, Alcides, vai cair direitinho no racismo estrutural, que eu estou tentando falar contigo. Por quê? Embelezaram a mulher como um produto sexual. Vende a mulata brasileira, é interessante, vamos buscar ela, tem um corpo bom, é uma boa reprodutora de filhos.
E aquilo causava-se um terror supremo nas partes. E teve um ponto positivo na mídia, já que nós estamos dentro da proposta da mídia, que foi reveladora com a Glória Maria, uma das negras revolucionárias do jornalismo brasileiro. Deixou um grau de pertencimento, uma herança na comunicação, sim. Outra jornalista fenomenal que é a Maju Coutinho. Mas aí você começa a pontuar nos dedos. Nós temos quase 100 anos de comunicação viva depois do telégrafo. Conseguiram aparecer porque conseguiram crescer por conta de muito esforço, muito estudo, muito talento e forçaram a oportunidade. Uma luta diária. Eu não quero contar para vocês. Não foi fácil. Não. Eu não quero, nem ouso contar o processo que essas mulheres passaram para ali estar. E não é por conta da sua inteligência, não é por conta disso não, porque se fosse medir esse grau, teríamos mais negros nas TV brasileiras em papéis mais importantes, né? E não é uma obrigação. Claro, você é dono de uma TV, você coloca o que você quiser lá. Nós tivemos agora uma participação, um retrato vivo do que é o negro no país, o que ele representa, no Big Brother Brasil. Eu não sei se você é adepto a assistir Big Brother Brasil. Não. Eu também não era. E eu li o livro, né, do Jorge, livro que tem lá um nome. Mas é bom você fazer o comentário a respeito, porque muita gente e vai entender seu recado. Isso. 1984, o escritor Jorge, ele não escreve só isso, mas eu ficava curioso, eu fazia uma crítica, né, em cima do programa, e eu só pude compreender o Big Brother na sua 24ª edição agora, quando o protagonismo era um negro, periférico e homem. E o racismo que o Davi sofria ali dentro, a intolerância racial, a xenofobia por ele ser nordestino, que está para além da desconstrução do racismo estrutural. Eu chorava assistindo aquilo ali. Eu disse, isso não pode estar acontecendo em nível nacional. Será que nós não temos um jurista? Será que nós não temos um advogado? Será que vai passar impune? Eu ficava cobrando, eu vibrava, eu gritava vendo aquela cena. Os horrores do racismo estrutural, né, de não aceitar um negro nordestino, periférico, estar ali. E aí é onde cabe também, justamente aqui nessa oportunidade que a gente está tendo de combate ao racismo, nesse tema que a gente está debatendo, de ver que você, né, se incomodou porque você é negro e você teve a empatia de se colocar no lugar dele. Mas certamente muitos brancos não tiveram essa mesma percepção e sentimento que você teve. Não. E eu acredito que a vitória do Davi veio em resposta da população brasileira, que segundo, não é um dado meu, segundo o censo do IBGE, tem autodeclarado um grau de quase 68% de povos negros nesse país. Então, se a vitória do Davi aconteceu baseado no que eu estou pensando e no que o Big Brother mostrou, que era o racismo estrutural, foram os negros, ou autodeclarados negros, ou alguém que tem uma vivência com um negro, que se sensibilizou. Porque a gente está colocando aqui, mas tem muito branco que tem essa percepção, que tem essa visão e entendimento, né? Que não é racista. Não, que não é racista, que é muito importante. Isso. Porque é uma causa, professor Alcides, de todos. Né? De todos. Você não pode partir para um rol de uma discussão, de um debate sobre preto sem a presença de brancos, né? Ou de outra identidade, assim, arquétipa ou étnico-racial de ser, de existir, né? A gente tem que partir como uma proposta para todos. Isso, até porque a sociedade ela é mista, ela precisa o quê? É como um arco-íris. Qual é a beleza do arco-íris? As cores. A diferença das cores. Então, numa sociedade, se ela alcança esse patamar de respeito às diferenças, ela vai se tornar uma sociedade maravilhosa, linda, admirável, né? Alegre, porque vai ter uma harmonia entre as diferenças que vão se completar e juntas vão poder crescer, ser mais, né? É verdade. Ser mais iluminado, mais luz. E com as diferenças, um fica ofuscando o outro nesse combate e acaba impedindo o resplandecer
dessas luzes, como eu falei, quantas pessoas ao longo dessa história, né, tiveram seu potencial tolhido, impedido de crescer por conta de um preconceito, por conta de algo que foi dito que lhe tirou a motivação, lhe tirou a oportunidade, né, lhe tirou a autoconfiança. Enfim, quantos negros poderiam ter sido, né, gigantes, muito mais, e tiveram suas vidas ali abafadas, sufocadas por conta do preconceito, por conta do racismo, por conta da falta de oportunidades. E igualmente aos outros que tiveram, né, e puderam se desenvolver. É verdade. Eu lembro que você tinha um programa de rádio também que você gostava do Roberto Carlos, né? E o que acontece? Gosto muito do Rei Roberto e também do Gonzagão. Aí um é Luiz branco, o Gonzaga. outro é preto. O Luiz Gonzaga. São as duas majestades da música que eu admiro muito. Evidentemente que admiro muitos outros, né? Eu sou muito eclético com relação a isso e valorizo todos os artistas, mas esses são os meus principais. Isso. E tinha uma história que eu ouvia dos meus mais antigos que falava que o rei da música brasileira não era para ser o Roberto Carlos. Eu estou falando do racismo estrutural. Pode ser uma conspiração da época, não sei. Mas dizia que era para ser Evaldo Braga, porque o Evaldo Braga tinha estourado naquela época e tal, como as melhores músicas, que para muito era uma música brega, mas era uma música letrada. Inclusive, uma delas era A Cruz que Carrego. Isso. Sinto a cruz que carrego, bastante pesado. Sorria, meu bem. E o Evaldo Braga passou por uma situação muito difícil, porque tinha festivais de músicas. E dentro daquele festival, esse mesmo veículo que dominava a comunicação, que manipulava o sistema brasileiro, tinha um rei, que não era o rei escolhido pela população brasileira. Mas o rei do povo, a música popular, pertencia ao Evaldo Braga. E o que aconteceu? Um acidente, que ninguém sabe como surgiu, tira a vida do Evaldo Braga e colocando a segunda opção como primeiro no seu reinado, que é o Roberto Carlos. Você sabia disso? Sim, sim. E é curioso, é um fator curioso. Eu não entendia a perspectiva do racismo estrutural dentro dessa célula. E a partir do momento que você vai vivenciando, você vai experimentando, você vai pesquisando sobre o assunto, você acaba trazendo como um pertencimento de verdade nos comentários. Pode ser que isso não tenha nada a ver com o que eu estou dizendo, mas foi o que eu vi falar e foi o que eu estudei baseado no racismo estrutural que me dá uma certeza quase que absoluta. É uma fala que constrói uma grande polêmica aonde quer que chegue. Outro caso interessante é o de um conterrâneo nosso, da Paraíba, o Cassiano. Você já ouviu falar num cantor do soul, o Cassiano? Esse não. A Lua e eu. Saber agora. Nunca viu essa música, não? A Lua e eu? Mais um ano se passou. Nunca viu essa música? É o Cassiano, ele era paraibano. Certo. E o que acontece? Vai participar de um festival da música brasileira no Rio de Janeiro. Ótimo, excelente. O cara que ia expandir todo o sistema da música brasileira. Não era como um Tim Maia. O Tim Maia era mais agressivo, mais revolucionário, aquela coisa toda. O Cassiano era um nordestino simples, de umas composições maravilhosas. E quando chega lá para participar desse programa de TV, também dentro dessa mesma TV, que manipulou por dezenas de anos o nosso país, disseram: Cassiano, você não pode participar hoje. Você precisa fazer um exame de saúde. Porque está tendo uma epidemia de pneumonia aqui no Rio e você acabou de chegar e você não pode entrar no estúdio para não contaminar. E o Cassiano, mas eu estou bem e tal. Não, não está bem. Tira o Cassiano de cena, leva para fazer uma cirurgia e adivinha o que é que acontece com o Cassiano? Tira-lhe um pulmão. A história parece conspiração, parece uma conspiração. Mas o que é que eu entendo com isso? Que naquela época o racismo estrutural era mais escroto do que nos dias atuais. O racismo estrutural naquele tempo, no nosso tempo, que eu não estou falando de 100 anos atrás, não, era tão cruel de ceifar a vida, de tirar a vida, de interromper o processo através da dureza, da brutalidade, sabe, da perversidade. São casos que eu falo, que é do meio artístico,
E as pessoas ficam mais fácil de pesquisar e tentar encontrar o nexo dos dados de informação do que estamos falando aqui. Porque a partir do momento que eu falar da minha pessoa que sofre por conta do racismo estrutural, talvez as pessoas não vão entender por achar que é uma história minha. Por isso que eu estou pontuando de lá para cá, para quando chegar em mim, entenderem que existe o racismo estrutural. E há quem diga, professor Alcides, que não, vamos falar disso. Quanto mais se fala de racismo, mais você dá vida, mais você enaltece, mais você evita que isso seja banido, que seja abolido. E é onde está o perigo. Eu tive um professor, assim, de plataformas digitais. Ele hoje é ministro, e ele é ministro da Justiça do país, e passou pela questão da igualdade racial também. E por ali o doutor Silvio Almeida, filósofo, advogado. E ele tem um livro justamente falando sobre o racismo estrutural. E onde está o racismo estrutural baseado no livro de Silvio Almeida? Nos escombros vazios. O que é os escombros vazios? Onde não se fala do racismo. Onde trata o racismo como algo que não existe. É como se abafasse o caso. Exatamente. Onde está o silêncio absoluto. Onde se permeia apenas que é normal o preto servir ao branco. Que é normal a preta intelectual, com pós-graduação, ser apenas uma empregada doméstica, cuidar do bebê da mulher branca. Que é normal o homem preto, dotado de uma inteligência acadêmica ou não, estar a servir o homem branco. Que é normal. Que para o imaginário do homem branco, a mesa não é o lugar onde o preto deveria estar sentado. E você já quebra aqui o racismo estrutural a mim trazer para cá, para dar voz, lugar de fala, a um homem preto, diásporo, que tem um grau de pertencimento desde a minha ancestralidade aos povos negros que vieram da África. E não é por conta da minha cor de pele ser preta, é a minha alma que é preta. É o meu espírito, quando dialoga com meus orixás, que entende que eu sou preto e que tenho que levar essa afirmação aos quatro cantos, aonde chegue o som da minha voz. E que essa sua voz, que está aqui a apresentar tudo isso e a aclamar também, ela não se dirige apenas aos negros que vão se identificar com a sua pessoa, que também é negra, mas que se estenda a todos, especialmente também aos brancos, para que tenham esse despertar de reconhecimento, né? Para que a gente possa, de fato, combater qualquer atitude racista, de preconceito, de discriminação, que existem em várias ordens. Hoje a gente está tratando do racismo, da questão do negro, né? Mas é muito importante para a sociedade avançar, para que seja mais humana, mais igualitária, mais justa, tem que se combater todo tipo de preconceito. E esse é um muito eminente, e justamente, como você colocou aqui, essa forma, né, de conduzir a coisa de querer tipo, camuflar, né, a existência de algo que realmente existe. Para naturalizar o processo. Você disse aí, falou de lei, nessas questões de combate, de coibir. A lei funciona? Funciona. Em partes. Foi criada por conta de uma onda de violências de mulheres que estavam sendo violentadas em casa e em praça pública sendo assassinada por maridos cruéis e tal. A Lei Maria da Penha. Mas isso coibiu o assassinato de mulheres? Não. Isso intimidou o agressor da violência psicológica, de não cometer mais? Não. Mas causou algum susto social? Um alerta. Causou um alerta. Se pensa hoje 2 vezes antes de tirar a vida de uma mulher por conta da Lei Maria da Penha. Não coibiu, não baniu o ato. E mesmo assim, ainda é mais eficaz, é uma lei nova, a Lei Maria da Penha, mas ainda é mais eficaz do que a lei que diz nela, que é a Lei Afonso Arinos, criada na década de 50, que diz nela que é um crime inafiançável, imprescritível, atemporal.
E perceba que se você fizer uma pesquisa, eu não encontrei. Eu não sei, talvez foi falha minha e do método que eu usei para encontrar nessa pesquisa alguém que foi preso porque cometeu um ato de injúria racial, de racismo contra a pessoa preta nesse país. Eu estou falando da década de 50, de uma lei mais severa, professor. O Código Penal brasileiro atual tem no artigo 140, parágrafo 3º, esta questão da punição por injúria racial, que tem a ver com a raça, com a cor, com a questão religiosa, né? E a origem. Sim. A Lei Maria da Penha é mais branda, mais recente, mas funciona. Dezenas, centenas de homens brasileiros já foi parar atrás das grades, já respondem até os dias atuais, usam tornozeleiras. É um exemplo que eu estou dando, mas a lei que foi criada na década de 50, que já ultrapassa aí seus 50 anos, sequer levou o primeiro racista para trás das grades. É uma lei que não foi levada a sério. Não, é imprescritível e inafiançável, mas nunca funcionou. Essa tal lei é a mesma que reflete, talvez seja um reflexo da Lei Áurea. Porque a Lei Áurea, há 136 anos atrás, que não é só isso, é uma luta de quase 400 anos, mas a lei entra em vigor, baseado na Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, e ela dá a liberdade ao preto. A alforria, mas uma liberdade assim... condicional. E solta. Aí vai para onde? Ele não tem onde morar, não tem nenhuma assistência de nada, não tem... Ele vai pedir, me deixa ficar aqui mesmo. Pela comida. Pela comida. Pelo simples fato de comer duas e aí vezes continua sendo um escravo. Exatamente. Um escravo livre. As leis que beneficiam o homem preto, a mulher preta, nunca funcionaram. É bonito, é romântico, dá o status de pertencimento, de sentimento alheio. Mas não pode, é um ser humano, é preto, mas é um ser humano. Precisa que essa lei funcione, vamos dar a ele essa oportunidade. Mas do que adianta estar só lá no papel, né? A liberdade dos meus ancestrais resultou no meu futuro, no futuro dos meus filhos. Eu tenho 7 filhos. Na época da escravidão, eu poderia ser um reprodutor de filhos de escravos, né? E o que é que acontece isso? Nós sempre habitamos as comunidades mais periféricas. É natural? Não. Naturalizaram. Se você pegar os pretos de Jucás, vamos trazer para a nossa realidade, eles vão habitar os extremos, as periferias. Aonde estão os pretos de Jucás? No BDG, no Buraco da Gia, no Alto do Tó, a comunidade integrada do Complexo Homem Xavier, que é onde eu estou. É aí que você vai encontrar os pretos. As margens sociais, naturalizados. Por quê? Porque o lugar do preto não pode ser num centro comercial. O preto não pode ser um homem rico, dotado de riqueza, de heranças, de terras, e essas coisas. E isso precisa ser desconstruído. A estrutura precisa ser quebrada. E cá para nós, professor Alcides Duarte, eu vou falar baixinho, que é para o povo que está assistindo não perceber. Mas o racismo estrutural é tão gigantesco que eu fui fazer uma pesquisa antes de aqui estar no seu podcast e percebi que nós temos 200 anos de Jucás. 200 anos de Jucás. E o que eu disse lá no início, tem um preconceito, um racismo estrutural que foi cometido e não foi reparado e que precisa ser dito aqui. E você pode dizer, mas o racismo estrutural é aonde a gente vai encontrar o preto no sistema social, inserido na proposta social. E você não vai encontrar. Por exemplo, na política de Jucás, se eu pedir que você cite um prefeito preto, nós não vamos encontrar. Um vereador preto, eu não sei se ele se declarou preto, mas era o Vanderlei Gonçalves, lá do Salgadinho do Mel. Além disso, não se tem. Mas nós vamos encontrar um preto. Nós temos um sistema bancário que opera aqui no município que nunca passou um homem preto ou uma mulher preta por ele. Nós temos num comércio local uma estrutura, né, que consolidou-se por muito tempo
que não tem um preto que se destaque ali como um homem rico, comerciante dessa cidade. Nós temos uma veia artística musical, que é onde eu quero chegar e revelar que precisa ser reparado, um dos maiores compositores que merecia uma homenagem justa, né, e póstumas, por que não? Que era o Raimundo Lopes, conhecido como Raimundo da Custódia. Este homem sofreu o maior golpe de racismo estrutural da história de Jucás. Raimundo da Custódia teve suas composições tomadas, ceifadas, tal como os escravos que foram trazidos do continente africano para cá, para o Brasil, sem sequer dar a ele o título de reconhecimento. E aí, eu não estou falando coisas à toa. O Raimundo da Custódia deixou famílias aqui, que depois alguém pode perguntar para os parentes do Raimundo Custódio. Quem foi Raimundo da Custódia, Raimundo Custódio, no cenário da música jucaense? No dia 5 de maio, nós tivemos uma homenagem, uma comemoração. 114 anos da banda Padre Pio Pinho. Da banda Padre Pio Pinho. E por que essa história não menciona o Raimundo Custódio? Um homem que escrevia seus dobrados na areia do rio Jaguaribe. Um homem que teve a sua decência de tocar múltiplos instrumentos de uma maneira natural, que tinha música na sua essência, na sua vivência, que passou para os seus filhos, parentes, aderentes, essa composição de uma forma tão natural. Por que a história da música jucaense negou Raimundo Custódio? Eu sei, e vou contar para vocês. Puro racismo estrutural, porque era mais viável colocar alguém que veio de fora, eu não vou dizer o nome, mas a história vai mostrar para vocês. Alguém que veio de fora, homem branco, para ser um maestro, para receber todos os méritos da cultura musicista jucaense, de que colocar um preto analfabeto nesse vislumbre todo. E isso, professor Alcides, é racismo estrutural. E a história abafa Raimundo da Custódia. Mas a família está aqui. E merecia, dentro dessas homenagens, ser trazida à tona essa estrutura e ser quebrada. Por que não? Nós podemos reparar. As cotas raciais estão aí, que nós vamos falar daqui a pouco, para reparar os desacertos. Ainda, e por que não? Não há como reparar para ele. Para ele. Mas há como reparar para a família que está e viva. Para a sociedade. A sociedade como um todo. precisa saber disso. Chega. Não vamos levar para os escombros vazios. Vamos falar disso. Nós temos esses exemplos dolorosos de racismo estrutural nessa cidade. Se você perguntar mais, cite outro exemplo de racismo estrutural dentro do próprio Jucás. Aí tem dezenas e centenas. A começar, e eu não vou falar o nome da pessoa, porque ele não me autorizou isso. Ele chega em determinada loja aqui em Jucás, e eu não estou falando isso de outros tempos, não. Ele chega numa determinada loja aqui em Jucás com dinheiro no bolso. Me mostrou com dinheiro no bolso. Chega na loja e saem as pessoas que deveriam buscar, atender. Comportamento, acharam que era um comportamento duvidoso. Eu estou falando de um jovem homem preto. Certo. Adentra nessa loja e ele me contando isso, com os olhos cheios de lágrimas, e eu mais dilacerado do que ele, porque eu não tinha o que fazer. Se eu fosse com ele lá, iam chamar a polícia e seriam duas vítimas do racismo estrutural. E eu chamei ele para uma conversa ali na Praça Getúlio Vargas. Eu digo, vamos conversar na praça, que é melhor. E ele me contando aquilo. Eu disse, mas isso aconteceu mesmo? Ele disse, sim. E eu fui amenizando. Fui contar um exemplo meu de outra cidade, para que ele não se sentisse como a única pessoa do Brasil. Você tentou aliviar um pouco, né, a dor dele. Aliviar a dor dele com a minha, para que a minha fosse maior do que a dele, sabe? Para que ele entendesse que era natural aquilo acontecer, que não é. Mas era o que eu encontrei no momento. Era aquilo, de recomendar. Quando ele entra na loja, professor Alcides, as meninas da loja se distanciam e começa aquela coisa de achar que ele queria assaltar, né? E tentaram chamar a polícia para ele. Quando a polícia passa no entorno da loja, ela se assusta e corre em sentido à viatura. E ele quase cometia o crime, né?
que era de dar fuga naquilo ali, de correr também. E eu disse, você fez a coisa certa, porque se você tivesse corrido, Aí a polícia teria- não ia entender e tinha consumado a ideia deles de que Pronto. você não estava ali para comprar, estava Exatamente. para assaltá-las, Aham. por você ser periférico e ser um jovem homem preto. Isso acontece muito. Se tiver ocorrido um assalto de fato e a polícia for acionada e ao chegar no local indicarem ele correu por ali, se a polícia, ao ir atrás do suposto assaltante, encontrar pelo caminho um negro, esse negro passar por um branco e passar por um negro, o branco vai passar desapercebido, mas o negro será revistado e será trago como um suspeito. E por incrível que pareça, nós estamos falando nisso e a mente vai se abrindo cada vez que a gente comenta. E eu mostro com dados reais e com fontes que é para as pessoas saberem do que estamos falando. O racismo estrutural, Alcides, nós temos um Estado que é muito crítico com relação a isso. E não é ninguém que me disse, eu estive lá. Eu já passei, não morei porque eu visitei o litoral do Rio Grande do Sul todo, na sua totalidade. De Tramandaí a Capão da Canoa, Capão Novo, Cidreira, Atlântico do Sul, as praias do Rio Grande do Sul. Eu fui fazer um trabalho lá. Conheci uma pessoa e precisei ir para lá passar uma temporada. E, para mim, é o estado mais racista do Brasil. E eu sofri ali de racismo, não está escrito. De correr para me esconder. E, não, mas é porque, Geninho, você estava nas ruas e tal. Porque eu fui para as ruas desse tempo. Vender arte, vender alguma coisa desse tipo, porque diziam que lá era bom. E como qualquer outra pessoa, vai buscar melhorias em alguma parte boa. Né? E o que acontece? Não é uma coisa exclusiva que aconteceu comigo, por ser anônimo. Se você tiver a oportunidade de um dia sentar aqui com o seu Jorge, um astro da música brasileira negro, ele vai contar o que é ser preto no Rio Grande do Sul. O seu Jorge foi vítima recentemente de um ato violento de racismo estrutural. E é um cantor, uma pessoa que já internacionalmente conhecida. Já é famosa, né? E o que é que acontece? O Rio Grande do Sul tem reflexos diários disso. E a gente tem o nosso canal justamente em busca do combate ao preconceito, ao respeito às diferenças, né? E diferenças de comportamento, de classe, de opinião e de tudo. Então, é só para fazer esse registro, né, para que as pessoas possam entender bem a situação quando você se coloca assim. Isso. Porque você também sofreu muito racismo, não somente lá no Rio Grande do Sul, mas acredito que por onde você passou, sim. Né? Inclusive quando você era criança, adolescente, jovem, antes de você se tornar o geninho da comunicação que pelo público, né? E pelo público que lhe conhece, né? Que tem um respeito pela sua pessoa, pelo seu talento, e mesmo assim você ainda sofre hoje alguns atos de discriminação. Imagine quando você era jovem, onde não sabia lidar com isso. E os meus pais também não sabiam, achavam natural. Por isso que é importante a gente fazer essa reflexão para que jovens, adolescentes ou crianças, ou mesmo adultos negros que passam por situações de discriminação, possam ter esse despertar, né? Porque quando você tem a sua consciência ampliada, você não aceita que aquela discriminação ocorra com você e você simplesmente baixa a cabeça e saia calado. Professor Alcides, vamos trazer para perto a discussão, né? Vamos aproximar até que chegue aqui. A Fortaleza. Eu tenho uma vivência em Fortaleza também. E não é algo voltado somente para o geninho preto. Não é isso. Em determinada data, eu estava em Fortaleza, estive em Jucás, depois fui para lá, fui levado para lá para estudar, para buscar trabalho na capital, e aquela coisa toda. Mas a Fortaleza, ela também... E parece hipocrisia. Nós somos a terra da luz. O primeiro estado a abolir a escravidão. Isso, exatamente. No distrito de Jacarape, que hoje pertence à Redenção, onde tem a Unilab, a Universidade
da afro-brasileira, do sistema de ensino trazido e tal, que é muito importante para a história cearense. E Redenção tinha o distrito de Acarape, onde aconteceu o ato abolicionista e tornou-se terra da luz por conta dessa liberdade. Mas os dias atuais ainda são cheios do racismo estrutural. Um certo momento da minha vida pela capital cearense, e não é algo que aconteceu só comigo, uma delegada de polícia, ela entrou numa loja famosa, não sei se eu posso dizer o nome da loja, mas alguém vai pesquisar e vai encontrar, que é uma loja que fica em shopping, para mulheres ricas, que vende grife, que tinha no Ceará, tinha na Bahia, não sei se foi cancelada. E essa delegada entra, era período de pandemia, e confundiram, deram uma justificativa que era por conta da pandemia, ela não podia entrar ali com um picolé, sem máscara, alguma coisa desse tipo. E a delegada entra na loja, fim de expediente, não se identifica como uma delegada, e começa a olhar a loja chique e tal, e de repente o que é que acontece? Convidam ela a se retirar da loja. E aí gera um dissabor, achando por ela ser uma mulher preta, não era para estar ali, não era o lugar dela, e chama a segurança para retirada do local, e tratam de uma forma brutal para tirá-la dali. E depois que isso acontece, ela deixa o crime se consumir, porque ela sabe do que estava se tratando, e ela própria aciona a polícia e gera uma repercussão a nível nacional. Esse caso saiu nos jornais estadual, em Página, no jornal, no Fantástico, e isso no Ceará. Aconteceu com a delegada? Aconteceu. Aconteceu com você, Geninho? Sim, comigo também. Não foi dentro de um shopping. E eu estava em Fortaleza para buscar uma oportunidade no rádio, porque disseram, cara, você precisa ir para Fortaleza, o rádio é importante. E eu fui buscar essa oportunidade no rádio. As audições, Alcides Duarte, você já participou disso? As audições do rádio são audições às cegas. Você manda um demo, que é um material demonstrativo, do programa, um projeto. Certo. Como era rádio, a gente na época não lidava com câmeras, você mandava o programa no demonstrativo, em áudio, um podcast de áudio. E deixa que o meu foi selecionado no primeiro momento, quando ouvi a voz, esse vozeirão que você tem, do rádio, você se expressa muito bem, é o cara. E nas audições à cega, tudo bem. Quando eu chego para participar, eu já sofri um racismo ali no pátio desta emissora. Começou antes de saber que aquela voz era sua. Peguei uma carona com duas participantes, eram mulheres, num carro muito chique, e ela esquece a bolsa dentro do carro e me dá a chave. Confiava em mim. Geninho, volta lá, traz a minha bolsa, que eu esqueci. Olha a chave, pá. E eu vou para o pátio. Quando eu chego, eu apertei a chave para destravar o veículo e não deu sinal, o bip, né? E de repente eu peguei na maçaneta, o carro abriu, né? Quando o carro abre a porta, ele aciona. Você não queira entender o que acontece nesse momento. Saiu segurança de onde você nem imagina. E partiram para mim sem nenhuma explicação. E já me trataram ali como se eu tivesse a arrombar o veículo, a roubar. E aí percebe-se a movimentação. Eu comecei logo a gritar, porque eu não ia silenciar para ser espancado, levado para algum terreno baldio, ser assassinado. Não, eu já sabia do que se tratava. E comecei a gritar, chamei a atenção, de repente vão chegando as colegas, e tiram a cena e pediram para abafar o caso. E eu estou revelando esse acontecimento, que na época eu abafei e cometi um grande erro. Uma injustiça contra mim mesmo. Pois é. Mas por que eu fiz isso? Porque eu achava que se eu fosse falar disso, eu perderia a oportunidade de trabalho, porque eu estava concorrendo a uma vaga. E o pior aconteceu. Quando eles viram que o cara que foi selecionado pelo demo, pelas audições à cega, era o mesmo envolvido no crime de racismo estrutural lá fora, que sentou para fazer a banca de exames, que era o ao vivo, para gravar ao vivo, para que eles vissem quem era ali, o que aconteceu comigo? Fui deixado para trás, não tive a oportunidade. E por isso que eu estou contando isso hoje. E depois que tudo passou, foi que eu fui perceber que se tratava de racismo estrutural. Não era esse homem negro que eles queriam lá. Era um homem de pele clara, mas que tivesse a consciência, o entender da arte de comunicar do preto. E a voz.
A voz. Que a voz também a maneira, é a ferramenta. o cognitivo, Isso. alguma coisa desse tipo. Mas a minha imagem nunca foi uma imagem comercial. E a rádio não. Hoje em dia já tem, né? Depois da pandemia já se fazem, né? As transmissões com vídeo. E essa mesma rádio, Alcides, ela é conhecida ia ser a voz. Estadualmente, eu não vou falar o nome dela, mas eles sabem, porque eles vão ver isso aqui, vão me ver aqui contigo. E desde lá para cá eu tenho observado o comportamento delas com relação à estrutura, ao racismo estrutural, e nunca sequer teve um negro lá, nem como correspondente. Impressionante, impressionante. Isso é para a gente ver que realmente o Brasil e o mundo, porque não é o Brasil apenas, né? A gente está falando de Brasil porque estamos aqui nesse nosso país maravilhoso, mas que tem suas coisas negativas também. E o racismo é algo muito presente ainda. Né? Muitas discussões são justamente abafadas por conta dessa situação do racismo estrutural, que é algo que está estruturado na sociedade, inserido ali, mas que está sendo posto como algo normal. Isso. Né? Um normal, entre aspas, mas um normal. É verdade. É comum que o negro passe por situações assim, porque faz parte do histórico. Deixa no escombro vazio, que ninguém sabe, que é natural. Mas é importante ter esse alerta, né? Para que se busquem seus direitos e que se respeitem as diferenças. Sim. Né? Que o ser negro, você já tem mostrado muito isso, você é um cara estudioso, um cara culto, um cara que está sempre buscando aprender, que tem um talento incrível, especialmente na comunicação, porque você não somente se expressa bem, como você tem uma voz de locutor, que a gente chama assim, né? Que dá para trabalhar em qualquer rádio e ter uma boa audiência e fazer sucesso, fazer um bom trabalho. Mas você já passou por essas situações difíceis de perder de perder oportunidades simplesmente por ser negro. Eu tive grande sucesso no rádio, eu confesso. Ganhei muito dinheiro no rádio, fui muito influenciado, contratados por políticos para fazer jornalismo. Mas com o advento da imagem, da tecnologia, das plataformas digitais, eu perdi. Isso tem lhe prejudicado. Prejudicou porque a exposição da imagem, e a minha imagem não é comercial porque eu sou um homem preto. Mas quando era só o rádio, através das ondas sonoras, eu já fui o rei do rádio. E hoje a imagem me traiu, né? O mundo, o mercado, ele não compra o homem preto. Ele não compra a mulher preta. Precisa desmistificar muito isso. Muito. Porque a cor é um detalhe simplesmente, né? Isso não define quem é a pessoa, o caráter define. É verdade. O caráter, o talento, ele define, ele representa. Mas a cor, estamos no século XXI, pleno 2024, e a gente ainda vendo situações como essas e muitas outras acontecerem. Eu sou jornalista, Alcides Duarte, estou concluindo uma pós-graduação em jornalismo, quero terminar ela agora em agosto, é o prazo estabelecido, para me potencializar, porque está vindo um pleito político e eu trabalho na política. E eu busquei essa pós-graduação no jornalismo dentro da modalidade política de ser, para noticiar a política de uma forma mais transparente, com mais veracidade e proporcionar o distanciamento das fake news. Porque antes mesmo dessa formação do jornalismo, eu também tenho uma formação em segurança pública e da informação. E o que é que eu percebo? Que eu precisava da pós-graduação no jornalismo para que eu pudesse corroborar, não só para o meu enriquecimento pessoal, de ganhos financeiro, de real, mas para o contexto social, político e justo do nosso país. Porque o que vai ter de ataques de fake news não é brincadeira. De denigrir a imagem dos políticos, isso não está escrito. E é por isso que precisa se ter profissionais gabaritados, de vivências, com as articulações adquiridas em academias de estudos, de ensinos, para que isso seja um bom combate. Né?
Só voltando à parte de Fortaleza dessas questões do rádio, eu tive a oportunidade de conhecer na época três personagens que inclusive me levaram para tratar de uma palestra naquele tempo de fake news. Eu fui um dos primeiros caras no Ceará e eu acho que isso ainda virou notícia no encontro de jornalistas, radialistas, blogueiros do Nordeste a tratar de fake news. Ninguém falava de fake news e eu fui. Esse encontro aconteceu em São Gonçalo do Amarante e eu fui um palestrante a fake news. Mas por que eu cheguei lá? Porque eu pertencia a uma associação, que era a SEG, que tinha como presidente um homem preto, que era o João Ferreira. Isso. Eu conheci o João Ferreira. Você conheceu, né? Depois disso, por sinal, nós fomos amigos no Facebook ainda. E nós conseguimos trazer um encontro para cá, em 2009. Eu participei em 2009. Foi 2009 ou foi 2011? Eu acho que foi 2009. Eu participei desse encontro, como participei também de um outro em Vaze Alegre, porque eu acompanhava muito, na época, o Tuquinha, meu grande amigo. Você era redator do jornal. Isso, ainda sou. Eu lembro. E aí, a revista O Conterrâneo. E na oportunidade eu participei de alguns eventos dessa associação, a SEG, né? A SEG. E desse... Como é que chama? Dos radialistas? Sindicato dos radialistas e blogueiros. Eu não sou radialista. Eu sou jornalista. Eu me associei na SEG e a partir da SEG eu busquei o sindicato, que na época era presidido pela Samira de Castro, que hoje preside a FENAGE, que é a Federação Nacional de Jornalistas. E também tive acesso à ACI, que tinha como presidente na época o Salomão de Castro. É o sobrenome da Samira, mas não são parentes. E participei das eleições diretas para trazer um novo presidente para o Sindijorce CE, que eu sou filiado ao Sindicato de Jornalistas do Ceará, que é o Rafael Mesquita, num congresso que teve em Juazeiro do Norte, terra do Padim, passamos lá nesse congresso, e de lá foi dito que o nome deveria ser o do Rafael Mesquita, e a gente foi para cima, e o Rafael hoje é presidente do Sindicato de Jornalistas do Ceará, do qual faço parte também, membro filiado ao Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará. Por que eu estou falando de tudo isso? Para dizer que na comunicação, eu como jornalista, não estou sozinho. Eu pertenço a uma associação, a duas associações, pertenço a um sindicato, e a um grupo de jornalistas espalhados não só no Ceará, mas em todo o país. Isso acontece e a gente provocou esse assunto em determinado tempo e o presidente do sindicato, Rafael Mesquita, sensível, fez o curso Abdias do Nascimento, que é um protagonista negro, que veio justamente para dentro do jornalismo para tratar dessas causas. E esse curso aconteceu em Fortaleza, na sede do sindicato, mas foi disseminado em todo o estado por plataformas, aulas virtuais, a fala levada em veículos de comunicação para potencializar os jornalistas negros do estado do Ceará, que são poucos, professor Alcides Duarte. Poucos. E se você for buscar nas televisões, não se vê. Incrível. Uma raridade. Os jornalistas pretos cearenses não estão na TV. Bom, a menos que me provem, porque eu nunca vi. E no rádio estão, eu também não desconheço. O que é isso, gente? Não, porque não são bons jornalistas. Porque não conhecem do tema, do assunto. Porque não tem uma formação, não são profissionais formados, não são profissionais sindicalizados, não têm registros profissionais. Não é nada disso. Isso se chama racismo estrutural. É porque no inconsciente da pessoa branca, esse lugar de fala, de vislumbre, que eles entendem como artista de status das telas, não foi feito para o preto e nem para a preta. É simplesmente isso. Não vai se ver. A gente tem que combater. Precisa ser combatido com extrema urgência. Com um bom combate, mas tem que ser combatido. E você falou uma coisa que você disse, mas você tem voz de radialista, de locutor e tal. Pois é, mas eu vivo isso eu tenho 40 anos de idade. E vivo isso há 20 anos. Mais do que isso, mas a parte profissional de eu ganhar dinheiro, de viver com isso, são 2 décadas, é pouco tempo. O que acontece nesse período? Não era o sonho. Eu nunca quis ser jornalista, nunca quis ser da comunicação. Meu sonho era de ser médico. Por quê? Porque eu tinha, na minha percepção de vivência, de infância, um parente de causas que morava no Alencar, que era o Dr. José Holanda Montenegro, que era da família, minha mãe trabalhava lá, meus tios, aquela coisa toda.
E eu via como uma figura de um homem descendente de pretos e comecei a me espelhar naquilo. E de destaque, E de né? destaque social, de uma família tradicional. E eu dizia, é possível ser médico. É possível. E comecei a estudar sem parar. Não tinha fontes naquele tempo. Não tinha internet, não tinha biblioteca. E coloquei na minha consciência que eu, quando crescesse, ia ser médico. Olha que inocência minha. Num país como o Brasil, um preto, filho de uma descendente de escrava, escravizada, de um cigano, ser médico. Era improvável, era impossível, como é. E aí vão dizer, não, mas você não lutou para isso. E eu vou recorrer a uma frase do Fernando Pessoa, que ele diz, o sonho é o que temos inexpugnavelmente nosso. Matar o sonho é matarmos a nós mesmos. Então eu já me matei várias vezes. E já me mataram dezenas de vezes, porque eu desisti de sonhar. Esse sonho custou muito caro para mim. Eu tive uma experiência, eu acho que era do mesmo tempo de você, porque quando eu conheci ela, eu não sei se pode falar aqui, se não puder, depois você Se for corta. de bem, pode. É de bem. Então Assim, pode. eu não sei como está a sua situação amorosa nos dias atuais, mas se você for casado agora, eu peço desculpa à sua companheira atual, mas o Alcides sempre foi um bonito afeito à sedução das mulheres. E o que acontece? Em um determinado período, eu não vou falar de você, vou falar de mim, mas você vai entender que a gente viveu no mesmo tempo. Eu conheci uma médica cubana no programa Mais Médico. E essa médica cubana conhecia uma médica que lhe conhecia e que tinha uma relação afetiva com você. E dentro dessa proporção, eu disse, eu preciso buscar o Alcides para a gente ir para Cuba para ser médico. E ele vai. No meu pensamento, eu digo, nós vamos com essas mulheres, que já o Mais Médico vai encerrar, porque encerrou. Aí vai ser a oportunidade. Era 2013, 14, 15, por aí. Foi. E eu estava na região do Inhamuns já, e conheci essa médica por lá, mas elas sempre vinham para cá e se encontravam. Já tinha tecnologia WhatsApp, e elas conversavam entre si e acabavam se encontrando, né? E uma delas disse, não, eu tenho um namorado lá nas terras jucaense, alguma coisa desse tipo, de onde você disse que é. Eu digo que sou de Jucás, mas também sou daqui, que eu estava nos Inhamuns, eu fazia Tauá, Catarina, Iuaba, Parangu, aquela região de cima. E nesse meio tempo, eis que eu estava numa relação e acabei me dando a oportunidade de viver esse sonho. Era um sonho que estava adormecido no meu inconsciente. Eu digo, eu vou sair fora do país para me tornar médico. E parti com ela. E foi a Cuba. E perceba uma coisa, quando eu cheguei lá, a embaixada entendeu e me viu, eu fui deportado de volta para o Brasil como uma persona não grata. Eu não sabia nem do que se tratava. Eu achava que Cuba era igual o Brasil. Você chegava e podia realizar os seus sonhos. Trabalhar, estudar, viver e tudo feito. Entrei de uma forma meio que clandestina, meio que escondida, pela paixão de realizar, ou talvez a ambição de realizar o meu sonho. Não por amor, né, à pessoa que estava comigo, e até peço perdão por isso. Não era uma espécie de amor cônjuge, mas pelo que eu poderia ter indo com ela para lá, as oportunidades. Né? E eu sempre deixei isso bem claro. Eu digo, eu vou contigo, mas é muito mais por essa realização que eu não posso realizar no meu país, no Brasil. E chegando lá, pouco tempo passei, não deu tempo de fazer a matrícula, fui deportado. Uma pessoa não grata. E quando eu chego no Brasil, eu entro num estado de tristeza muito aguda, que eu achava que fosse uma depressão, mas agora não não era. foi você que matou seu sonho, mataram. Mataram meu sonho, mataram. E eu disse, poxa, será que vale a pena continuar a insistir nisso? E fiquei curioso, eufórico, inquieto. Eu digo, eu vou para o Paraguai, porque lá é mais fácil. E tinha uma amiga minha que vai se formar esse ano, que também é do Alencar, Charliane Matos, e ela foi, e eu percebia que o caminho era Paraguai. Mas ela era mulher, não foi fácil, não é fácil para ela. Eu disse, bom, se deu para ela, eu já estou vendo um homem, na época, desprendido de certo modo e tal, tinha uns filhos, mas os filhos estavam bem protegidos, e eu tinha uma conversa, eu digo, fiquem por aí, porque eu vou dar a minha vida para me formar em médico e depois compensar vocês. É um processo, vai ter ausência, vai ter saudade, vai ter sofrimento, vai faltar alimento, vai faltar cuidados, mas eu vou estar numa guerra para quando eu voltar vocês serão compensados, recompensados com a minha ausência, com a minha presença. E desabei para o Paraguai. E chegando lá, outra decepção. Mais uma vez,
mataram meu sonho e mataram a mim mesmo. O que isso significa quando eu falo em Fernando Pessoa? Eu disse, bom, já que o sonho, dentro das proporções de realização de ser médico, é impossível, é improvável, porque eu já tentei por essas vezes, no meu país, através de um vestibular, não dava ainda a oportunidade, né, de concorrer a essas vagas, e aí é onde a gente vai chegar nas cotas raciais. Não tinha como concorrer. Hoje a gente já tem uma universidade aqui perto da URCA que tem um curso de medicina gratuito, né? Que você vai lá, faz o vestibular e concorre. E às vezes eu tento, mas a minha experiência com a URCA não é boa. E eu digo, poxa, se eu tive uma experiência com a URCA neste patamar, Por conta das cotas. por conta das cotas raciais, não foi permitido, Aí quanto você vai mais batalhar de para novo. ser médico. E eu tenho medo, Alcides, de despertar novamente. Eu matei, mas eu não tenho poder de ressuscitar ninguém. Mas os meus sonhos, eu tenho esse poder, eu já percebi. E aí o que acontece? Eu digo, eu não vou te ressuscitar, sonho, porque às vezes eu sonho acordado com isso. Às vezes ele vem, eu digo, fique aí. Eu lhe matei por conta do sofrimento causado na sua realização. Eu já estou velho e percebo que estou cansado e não tenho mais aquela força, porque várias vezes fui assassinado, fui derrotado, para lutar como era antes. Adquirir alguma habilidade? Não sei se será útil, mas eu não aguento mais o mesmo processo truculento, grosseiro, imoral, violento do racismo estrutural que permeia o mundo acadêmico, que permeia a sociedade brasileira. E isso é um fato. E se de repente alguém disser, oxe, mas como é que ele está falando desse som, trazendo à tona a Universidade Regional do Cariri e falando que tem isso aí e não se sente mais incapaz de buscar essa realização? E eu posso confessar isso para vocês dentro da nossa proposta, que é cotas raciais. Sabe por quê, gente? Porque eu tenho uma ação judicial contra a Universidade Regional do Cariri, justamente por conta das cotas raciais. Eu fiz um vestibular de Direito na URCA do campus multi-institucional Humberto Teixeira, em Iguatu, e de lá não tinha um preto sequer na sala. E não foi uma única vez, professor Alcides. Eu fiz o teste uma vez, depois, em outra edição do vestibular, fiz novamente, não encontrei o preto da sala. E aí eu provoquei o Ministério Público. A vaga da cota, no caso, das cotas seria raciais. sua já. Porque eu achava, não por meritocracia, não pelo simples fato de eu ser preto, mas olhasse a minha nota, consulta, vê a nota dele, ele atingiu o perfil, porque tem um critério. Isso, tem. São 2 dias de vestibular e tem lá. Atingiu o perfil? Atingiu o perfil. É preto, é preto. Então vamos ver o que, é que a gente faz com esse cara. Não vamos deixar. Vamos dar cor à sala, vamos levar a sério a proposta de que as cotas realmente valem no campus. No campus não, na Universidade Regional do Cariri, que tem seu espaço no campus Humberto Teixeira. Vamos fazer valer isso. E o que é que acontece? Não valeu. E se tivesse valido hoje, eu já estaria formado, né, pela primeira vez, ou se da segunda vez, da segunda tentativa, de mais de 5 tentativas que eu fiz lá, tem um histórico, eu acho que foi 5 vezes que eu tentei vestibular de Direito na URCA. E o critério foi esse, a eliminação por conta que já tinha os pretos dentro do curso da URCA, né? E como isso aconteceu? No período de pandemia, foi muito fácil para eles, para os criminosos que vão me ver agora, para os criminosos acadêmicos de direito que tomaram a minha vaga, que mataram novamente o meu sonho, que me mataram nas minhas cotas raciais. O que aconteceu lá? Período de pandemia, o critério da URCA era que fosse apenas uma autodeclaração. Você se inscrevia, não tinha uma banca examinadora de homens e professores que chegasse e olhasse para você e visse um preto. Você se autodeclarava num papel, mandava, eles pegavam por lá pelo Iguatu, parece que mandava lá para o Campus Pimenta, e pronto, era preto. Não importava o que você fosse, né? Loiro, asiático, oriental, botasse lá que era preto. Valia a declaração. Era, porque você estava se autodeclarando. Não tinha ninguém para olhar e contrapor a sua autodeclaração. Certo. E foi um dos argumentos que a banca usou para me eliminar da última tentativa que eu fiz. Eles disseram para mim, olharam para mim e disseram, não, mas preto é que se declara preto. Eu disse, ao contrário, preto é quem habita a pele preta. É quem sofre o racismo quando a polícia olha,
quando alguém da sociedade olha e enxerga na pele preta o bandido, enxerga na pele preta um homem incapaz de exercer qualquer trabalho dentro de uma sociedade racista estruturalmente, que enxerga na mulher de pele preta a condição dela ser apenas uma serviçal. O racismo e as cotas raciais precisam ser revistas nesse sentido, de dar a possibilidade, a visibilidade de ascensão a qualquer que seja o sistema de concurso público, de universidades públicas, entre aspas, de se valer as cotas raciais, a cuidar da pele. Eu sou contra, o único ponto que eu sou contra das cotas raciais é a autodeclaração. Só seria um projeto, uma proposta, que inclusive no Ceará teve outra coisa bem interessante. Que teria que ter uma confirmação dessa autodeclaração. Hoje no Ceará, eu acho que foi agora no governador Elmano de Freitas, ele instalou que 20% das cotas do concurso público a nível estadual tem que ser nas cotas raciais. E dentro da minha família tem policial que entraram graças às cotas raciais. São policiais dentro das cotas raciais. O que é que precisa ser revisto? Apenas este detalhe de comprovação através de uma banca examinadora a olho nu, que veja que o negro não é quem se declara negro, é quem habita... Quem de fato é. É quem de fato é preto. Quem de fato... É quem traz a pele surrada, violentada pela cor, pelo excesso de melanina. É só isso que precisaria que quem escreveu reescrevesse e colocasse isso. E essa importância que você colocou. A diferença da pele negra, apesar de todo o sofrimento que todos passam, é só esse excesso de melanina. Excesso de melanina, é uma pigmentação de proteção da então, pele. Fora esse detalhe, o negro é igualmente a qualquer outro ser humano. É verdade. É verdade. É só um detalhe da cor da pele. No restante é tudo igual. Tem falamos de cotas raciais e tem um assunto interessante de cor de pele. É tão polêmico, professor Alcides, a cor da pele e que sai da nossa seara, do nosso limite visual de vivência, que o Vladimir Putin, você já ouviu falar, um homem polêmico, russo, né? Russo, já foi da KGB, já criou vários movimentos e tal. E o Vladimir Putin, ele fez uma polêmica recentemente quando ele disse Jesus é preto. Você não sabe o que isso causou nesse continente europeu que a gente vive. E ele criou um movimento de participação em eventos e levava uma imagem resgatada, e ele resgatou alguém, um historiador, arqueólogo, e ele trouxe uma imagem de um Jesus preto. E dentro do evento que ele participou, Vladimir Putin, ele levava essa imagem e presenteava os líderes com Jesus preto. E você não sabe o que acontece dentro do sistema religioso, que é onde a gente entra agora, que trata a intolerância das religiões. E quando eu falo das religiões, eu não estou falando do catolicismo ortodoxo, dos evangélicos, não. Eu estou falando das religiões que me cabe falar. De origens africana, que é da origem do negro. Do negro, Não é que seja uma religião única e exclusivamente do povo negro, porque os brancos também encontram o repouso, encontram proteção. Mas a origem, né? Mas a origem parte dali, dos nossos orixás. E por incrível que pareça, é bem mais antiga do que o próprio catolicismo, baseado na ideia do Cristo, que só tem 2024 anos. Se a gente pegar a religião de matriz africana baseada no candomblé, nós vamos ter aí 4 milhões de anos, né, que se cultuava os deuses africanos. Então é algo que você não consegue medir apenas acreditando que é o hoje. E se basearmos nisso, professor Alcides, a única explicação natural que vamos ter é guerras por conta das religiões. A intolerância nada mais é do que o culto ao meu sistema umbilical de domínio da massa através da sensibilidade, da fé, da esperança, que ninguém vê, mas sente.
Um exemplo clássico, vou citar bíblico para ficar melhor de compreensão, porque se eu for citar dentro do campo das religiões africanas, poucas pessoas vão compreender, porque nós não somos uma religião patriarcal no Brasil, a religião Até maior, porque dominante. Quando os negros também foram, né, trazidos da África para o Brasil, eles tinham a sua cultura, sua religião, sua fé, Sim. sua dança, seus ritmos. Tinha alma. Tinha alma. É. E quando chegaram aqui, devido à questão de terem sido impedidos de cultuarem Isso. os seus deuses, eles tinham que cultuar obrigatoriamente o deus do branco, do europeu. É. Né? E por conta disso, tiveram que disfarçar. Né? Tanto é que tem alguns santos que são fazem parte do sincretismo, sincretismo. religioso. Eles tinham que dizer que a Iemanjá era Nossa Senhora para poder terem o direito de cultuar Isso. no seu jeito. Então, e isso vem de lá para cá sempre com essa religião de origem africana, como você colocou, não somente negros hoje fazem parte, mas de origem sim, e vem ainda hoje sofrendo também preconceitos. Né? Isso. E no Rio de Janeiro, na Bahia principalmente, o Rio de Janeiro, por ser um potencial do candomblé, é incrível. Lá, e agora em abril, eles comemoraram o São Jorge, mas São Jorge, dentro do sincretismo, traz como um orixá ou um guia Ogum, né? O Ogum, da inteligência, do ferro, essas questões. Mas antes de São Jorge ser comemorado, nós tivemos Santo Expedito, das causas impossíveis, imediata, que também traz o sincretismo dos nossos orixás apresentado ali. E dentro dessas possibilidades, que inclusive, quando eu falo do candomblé do Rio de Janeiro, ontem, 13 de maio, se comemorou o dia da aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? E que, por sinal, ontem foi o dia dos pretos velhos, dentro da Umbanda, de uma linha muito forte, do candomblé, que também tem uma sensibilidade de entender os pretos velhos como aqueles que nos antecedeu, que faz com que a gente busque adorar as almas, sabendo da existência delas entre nós. Nós não estamos sós, professor Alcides. Seria a maior insensibilidade de utilidade de humano acreditar que é onipotente, que é onipresente, que é único. Não, isso cabe aos deuses, ao Deus que quem quer que seja acredite. Nós nunca estivemos sós e não estaremos. Não estou falando de reencarnação, eu estou falando de seres que estão com a gente, que habitam em nós. E quando eu falo desses seres, eu estou falando dos orixás, que eu não posso jamais negar a existência dele. E por que é que isso acontece? E eu falo disso aqui com exclusividade. Porque eu vivo a intolerância religiosa de matriz africana. Quando eu chego, nós temos uma igreja católica que foi pioneira na região Centro-Sul. Talvez a mais antiga dentre todas, que vai fazer agora 300 anos. Isso. Em julho nós temos uma igreja, há pessoas que não sabem disso, mas antes de ser Nossa Senhora do Carmo, foi da Glória, foi São Mateus, que deu origem. São Mateus foi o primeiro nome desse lugar de Jucás. E antes que existisse a padroeira Nossa Senhora do Carmo, já tínhamos São Mateus e Nossa Senhora da Glória, né? E que vai fazer 300 anos de catolicismo, juntando as duas festas tradicionais. E dentro de todo esse processo, você não vê uma manifestação contrária à religião católica no nosso município. Pode-se cultuar, venerar, naturalmente, exercer sua procissão de fé, se padronizar, usar uma veste marrom, dobrar o seu joelho, publicamente. É bonito, o milagre acontece, arrecada uma economia, movimenta a economia, estabelece um princípio de paz, de amor, de fé, de esperança. Mas dentro desses 300 anos de fé católica no município, você não vai encontrar vestígio, ao menos do seu Chico de Hortência, que tinha a sua festa em devoção aos seus orixás, que acontecia aqui na Barra de Clebilon Limão Verde, que cultuava Iemanjá, dentre outros potenciais de orixás que ele trazia através do seu potencial como Bábalo orixá,
de pertencimento à Umbanda, ao Candomblé, feito também. E dentro dessa possibilidade, a gente cultua a nossa religião. Dentro de casa, num terreiro, numa sala, escondido. Por quê? Porque não é fácil você expor o seu pertencimento às religiões de matriz africana. Dificilmente, professor Alcides, você vai encontrar alguém por aí manifestando a sua fé quando se trata das religiões de matriz africanas. O impacto social nos rejeita, fazendo com que a gente cultue os nossos deuses e colocando ali a demonização dos nossos deuses, dizendo que são demônios, que estamos praticando magia negra, que somos macumbeiros, feiticeiros e tudo que se pertence ao lado oportunista de ocultar o que para nós é sagrado. Percebam a falta de compreensão. E tem um exemplo, biblicamente falando, que nos separa por conta da grande maioria, que foi de 2 irmãos, Caim e Abel. Você também faz parte da pastoral litúrgica, eu também sou da pastoral litúrgica, e era de outras pastorais também. E a igreja traz o seguinte: Caim e Abel foi o primeiro crime de morte, de assassinato registrado na Bíblia. Não sou um estudioso da Bíblia, mas eu pego alguns relatos soltos para buscar uma compreensão, buscar respostas. E esse primeiro assassinato, esse primeiro crime de morte, foi um irmão matando outro irmão. E quando esse irmão mata o outro irmão, não foi por conta que ele votava em determinado político, talvez isso nem tivesse na época. Não foi porque o irmão traiu o outro, eu fiquei com sua esposa. Não foi isso. Foi porque ele roubou as frutas que tinha ali. Foi porque ele tirou o animal de um determinado cercado. Porque ele pegou minhas moedas de ouro. Não foi por isso. A inveja. Não foi a inveja que eles tinham do outro. Foi para que mostrasse ao Deus qual era o culto mais bonito. E tinha a divergência de cultuar o Deus da época deles, e aquilo estabeleceu esse princípio de disputa religiosa, de crença do Deus, de quem eu poderia oferecer mais ao Deus que não queria o que eles estavam ofertando. Queriam eles. E, por curiosidade, quando eles se matam ali, porque não foi só o assassinato, quando eu mato meu irmão, eu também me mato. E o que é que acontece? Quando ele mata o irmão para Deus, o que é a primeira coisa que Deus, quando volta, pergunta a ele? Ele queria que Deus dissesse: olha, mas o seu culto, o seu momento de adoração, a sua espiritualidade está muito bonita. Hoje nós temos só você. Matou o seu irmão, tirou essa perturbação. Agora, esse culto, essa maneira de você cultuar o Deus, é única e soberana para todas as nações futuras. Deus não fez nenhuma menção com relação a isso. A única coisa que ele perguntou para ele foi: cadê o teu irmão? Então, a partir desta pergunta, a gente consegue entender o que realmente importa para Deus. Não é a história volumosa, não é quantos fiéis tem na minha igreja, não é a fé, não é o milagre que acontece lá. É apenas o entendimento que somos todos irmãos e que Deus nos quer. Independente do que eu cultuo, seja menos do que você cultua. E é aí que a gente parte a aplicar o sincretismo religioso para fugir da perseguição das religiões que não nos compreende. Falta compreensão, falta vivermos realmente o que Deus deixou para vivermos, falta sermos irmãos. E aí é onde se destaca o que nós chamamos de intolerância religiosa. Intolerância religiosa. A nossa prática não é bem-vinda. Seria interessante, até assim, que muita gente, como a gente colocou no início, há muitas pessoas que praticam essa discriminação, praticam racismo, praticam atos assim de preconceitos até de forma inconsciente, porque está enraizado na sociedade. Né? Mas assim, interessante seria ter um estudo nas escolas
nós estamos de muitos outros temas transversais e temas polêmicos e de preconceitos, mas baseado no nosso tema aqui do racismo, ter estudos específicos com relação à cultura afro-brasileira, justamente para se conhecer, porque quando você conhece, você tem uma nova visão. E já se tem, professor Alcides. Mas, como eu disse antes, a Lei Afonso Arino, criada na década de 50, nunca funcionou. Nós não temos sequer alguém, seja homem, seja mulher, que foi preso por conta dessas questões. E veja que a lei é muito severa, é uma das mais severas, que é inafiançável e imprescritível. Nunca se foi preso primeiro. Algo criado na década de 50. Nós temos a Lei Áurea, que tem 136 anos, que aboliu a escravidão, mas não deu a liberdade aos homens pretos e mulheres pretas. E nós temos uma lei que determina o ensino nas escolas municipais e estaduais da cultura histórica afro-brasileira. E se você me perguntar, e essa lei funciona? Não. Existe, mas não funciona. Ontem eu vivi o primeiro experimento, e por sinal aqui em Jucás, na Escola Luísa Távora, antiga Escola João de Sá, através de uma mulher negra ativista, que é a professora assistente social Ana Cândida, que tem a sua ancestralidade toda preta, né? E lá nós podemos conversar sobre esse assunto. Falamos de capoeira para sensibilizar, falamos de religiões matrizes africanas, e a escola tem um projeto excelente, que eu acredito que esse projeto vai ganhar uma visão a nível estadual, que é a Escola Antirracista, que é a Luísa Távora. E eles adotaram esse método nessa escola, e eu não consegui encontrar em escola nenhuma. Antes de ir lá, eu fiz uma pesquisa no cenário estadual para tentar copiar alguma coisa, trazer para cá, para otimizar o projeto deles. E não encontrei. Então, o primeiro passo está sendo dado aqui, na escola em Jucás, na Escola Luísa Távora. Ontem nós participamos, o projeto todo elaborado, está sendo finalizado e será apresentado com uma grande proporção. Muito bem, então nós estamos aqui com o Geninho Franco, ele que é um ativista negro e que defende muito essa causa por ter vivenciado desde que nasceu, né, essa questão toda relacionada ao racismo, ao preconceito com relação à cor da pele, onde ele tem lutado muito para superar, né, muitas dessas barreiras e tem na sua história, né, com certeza, muitos traumas devido a isso, e que você representa muito aqui, com certeza, todos os outros negros do Brasil, e que muitos ficaram pelo caminho, não continuam na luta como você, mesmo tendo que ter matado alguns sonhos, ter que ter passado por muitas situações, né, difíceis em relação a isso, mas você, hoje, com a consciência muito aberta, um estudioso e defensor da causa, né, vem aqui enfrentando essa situação, e por isso você foi convidado por ser um dos representantes. Poderíamos ter chamado outras pessoas, sim, como você colocou, Ana Cândida, a menina muito boa, conheço ela, né, também defensora da causa, mas você é um cara que muito preparado em relação a isso, e está se preparando cada vez mais, e é um destaque, e a gente está aqui com esse canal de debate justamente para trazer essa reflexão, para trazer esse despertar em todas as pessoas, de qualquer raça, de qualquer cor, de que a gente precisa de algo que é simples demais para que a sociedade possa viver mais em paz, né, e com justiça, que é simplesmente você aceitar as diferenças e permitir que todos, independente de sua condição ou situação, tenha direitos iguais. A gente sabe que a igualdade ela é algo difícil de alcançar, porque nós somos diferentes, mas igualdade de direitos, né, para que todos possam, com seu esforço, com seus sonhos, lutar para conseguir o que desejam, tendo as portas abertas em igual valor, tanto para uns como para outros, independente, né, de qualquer situação. E aqui, no nosso programa, a gente poderia se estender muito mais, mas para que o podcast não fique tão extenso e todos possam chegar até onde a gente está aqui ainda conversando, eu queria que você
fizesse aqui suas considerações finais e deixasse seu recado, sua mensagem para todos os nossos seguidores do canal AD Debates, aqui com Alcides Duarte e Elvis Leite. Eu não posso deixar passar despercebido a gratidão que eu tenho por pessoas como você, que vai surgindo na minha vida e dando a oportunidade de ascensão, que consegue me enxergar. Você fez uma fala super interessante, que consegue me enxergar como esse ativista, essa representação preta, do preto, da luta preta. E acredite, eu luto todos os dias e não tem um dia sequer que eu vá dormir de consciência tranquila para não pensar na minha família. E eu não sou um egoísta. Quando eu falo família, eu falo de irmãos que ainda me resta, de tios, de filhos, de sobrinhos, dessa parentada, do sangue que ferve ainda vermelho, de defendê-los. E com essas questões da questão racial, porque eles sofrem da mesma proporção que eu sofro, porque somos filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Então eles estão num grau de sofrimento bem maior do que eu, porque eles não têm a habilidade de luta que eu adquiri, de lidar. Isso me perturba bastante. E também eu agradeço a você por essa oportunidade de estar aqui, de mostrar e de entender que eu também luto por esses meninos e meninas pretas periféricos que estão a adentrar em um mundo que não foi preparado para eles. E que o advento da tecnologia, das plataformas digitais, de influenciadores digitais que não são pretos, vai frustrar a trajetória deles drasticamente. E é complicadíssimo quando você foge da racionalidade para viver num mundo dotado da ignorância. Tinha um influenciador preto chamado Feijão, que ele não conseguiu suportar a carga descarregada em um menino preto, nordestino, e se sentiu tão rejeitado ao extremo que tirou a sua própria vida. Então, muito cuidado, meninos pretas, meninas pretas, com as plataformas digitais. Os seus heróis não estão lá. Os seus heróis já morreram por você. Derramaram sangue, foram escravizados, chicoteados. Mas você pode buscar espiritualmente os orixás que irão te dar um suporte de proteção, de divindade e conscientização com relação a essa luta diária que você vai enfrentar. Eu também não posso esquecer de levar gratidão a quem fez pela minha ancestralidade, a quem trouxe um grau de pertencimento social para os pretos nesse país, que foi a maçonaria, que comprava os pretos e davam a eles também a sensação de liberdade, direcionando ao mercado de trabalho e fazendo uma parte essencial que outros não faziam, que era uma liberdade com direção, com foco, com preparo, de dar um rumo, um seguimento à vida. E a gente tem que reconhecer quem fez, quem não fez, para pontuar e buscar criarmos uma perspectiva melhor de vida, e não será suave. O chicote ainda vai continuar açoitando no lombo, nesse tronco de vida tão dura, incompreensível, desse racismo estrutural fincado na sociedade brasileira. E um detalhe, uma recomendação para a gente fechar, e que eu não posso deixar para trás. E é um livro proibido. Acredita nisso, que ainda tem livro proibido, professor? Pois é. Tem uma proposta de educação que a gente falou, que é uma lei, que é obrigado. Lei é para se cumprir, é lei. Não é uma recomendação, é para se cumprir. O Jefferson Tenório, ele fez um livro que foi premiado do Prêmio Jabuti, e é O Avesso da Pele. E as escolas estaduais começaram a usar esse livro. No sul do país, onde eu mencionei, no norte do país. E quando perceberam o teor do livro, os críticos disseram: tira esse livro das escolas. A gente não pode aceitar que um negro, Jefferson Tenório, traga um livro com essa proporção para a gente passar para os adolescentes formadores de opinião deste país. E baniram o livro do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, que é uma recomendação para você que está assistindo esse podcast. Leiam. Eu li, reli, comentei, estou parafraseando, estou tirando muita coisa do livro do Jefferson Tenório e monto palestra baseada nesse livro, que é recente e precisa ser difundido. Queria eu ter tido a habilidade de escrever
esse livro do Jefferson Tenório. Mas cada preto com sua inspiração. Você recomenda, né? Recomendo. Leiam. Eu não vou citar aqui porque vai perder a graça. Mas eu tenho muita coisa aqui armazenada nele, memorizada, que a gente poderia ler aqui umas 15 páginas do livro sem consultá-lo, porque eu acabei memorizando. Passei a ser Mas fã. fica esse despertar da curiosidade É. e do interesse, É. porque quem é negro tem que realmente também, vamos dizer assim, vestir a camisa dessa causa, né? Em defesa do Sem negro. nenhum pudor. Sem nenhum pudor, porque é necessário, quando todos, e que são a maioria, tiverem essa consciência e reagirem a isso, a mudança para esse entendimento poderá ficar mais próxima, mais fácil de acontecer. Muito bem. Obrigado mais uma vez a você, ao Elvis, que tem dado todo o suporte, a todos os envolvidos no projeto Alcides Debate, e que não perca em momento algum entusiasmo e que traga pessoas que realmente deem sentido, que não venham a atuar. Vão vir muitos falar temas polêmicos, mas é interessante para poder, porque debate é isso, tem que impactar, né? Isso. E o nosso objetivo, o principal é o resultado, é que esse vídeo não seja em vão, que sirva realmente de uma boa reflexão para que as coisas possam começar a mudar e a dar bons frutos, dar resultado em combate a qualquer tipo de preconceito. E hoje aqui, nesse nosso podcast, de combate ao racismo. Muito bem. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Debates com Alcides Duarte e Elvis Leite, entrevistando o Geninho Franco, ativista negro, debatendo sobre racismo.